Muito obrigado por você ter adquirido esse curso no formato Pocket. Eu confesso para você que a gravação desse curso fluiu de uma tal maneira que eu acabei esquecendo de ligar a câmera quando eu gravei. Mas o áudio ficou tão bonito e eu acredito tanto que a gente precisa aceitar as coisas do jeito que elas são, que você vai ver no curso, que é a lei do pertencimento. Eu estava tão conectado compartilhando esse conteúdo com você que você não vai perder muito se o meu rosto não estiver aparecendo durante o curso, mas o que você vai perder é se você não chegar até o final do curso. Então, uma boa viagem para você encontrar o essencial das constelações familiares com dicas práticas para você já começar a aplicar essa filosofia no seu caminho pela sua vida ainda hoje. Bom, vamos começar esse curso aqui a partir da introdução às constelações familiares até uma visão mais avançada, né? Trazendo muito conteúdo aqui para vocês, que a constelação familiar ela nos convida a estar no fluxo da vida. Então eu tenho alguns tópicos aqui que eu vou usar como passos ou como lembretes de assuntos e temas que vão me colocar no fluxo do que eu precisar falar para você, e eu tenho certeza que o que eu vou falar vai ser importante para você. Então, a gente pode definir, né, as constelações familiares como uma abordagem de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que propõe uma nova forma de compreender e resolver questões familiares e pessoais, né? Essa definição ela é muito importante, né? Porque não é algo, com todo respeito à palavra, né, místico, não é algo mágico, né? É algo muito emocionante e é algo muito misterioso, né? Mas ao mesmo tempo é algo que nos indica um caminho e ninguém anda por nós pelo nosso caminho. Ninguém tem as conclusões que nós precisamos ter para o nosso caminho, né? Então, a constelação familiar ela vai nos ajudar a compreender o que eu faço que tira a minha força. O que eu faço que me coloca num lugar de não estar nesse fluxo, né? Eu posso ter todos os slides perfeitos, mas se eu não me coloco num lugar humilde, de gratidão também, de levar adiante aquilo que me foi proporcionado através dos meus estudos, minha linguagem ela vai ficar, não vai conectar com você, né? E não vai fazer nenhum sentido, né? Então, estar a serviço da vida também é um movimento de se encontrar o nosso lugar, de qual lugar que a gente se coloca a serviço do próximo, né? E aí, onde que tem força o meu lugar, né? E como a constelação familiar ela parte do princípio da aceitação plena, né? A gente entende essa próxima frase aqui, né? As constelações familiares são baseadas em diversos campos de conhecimento. Se você não sabe, muito profundo no taoísmo, né? Também psicoterapia, fenomenologia, porque às vezes, como eu disse, né, acontecem alguns fenômenos no campo da constelação familiar que a gente não sabe explicar, né? E acontecem alguns fenômenos do amor de Deus, ou seja, da espiritualidade, né? A comprovação do amor, da empatia e de tudo mais, né? Então, a gente pode falar da origem das constelações familiares, como sendo a constelação familiar que a gente conhece aqui no Brasil através do nascimento do Bert Hellinger, 1925, né? Um missionário jesuíta e um grande buscador, né, de tudo aquilo que explica os comportamentos humanos, né? Grande desse processo do Bert Hellinger aconteceu quando ele era um missionário na África do Sul, um padre jesuíta, né? E ele, nessas tribos, ele já começou a perceber coisas que deixavam a tribo forte e coisas que deixavam a tribo fraca, né? Se existiam coisas que deixavam
os indivíduos como parte de um bando, de uma tribo fortes e a tribo forte ou a tribo fraca, o que é? E aí começou toda a indagação do Bert Hellinger até o momento dele perceber que a religião, né, e a visão do, vamos assim dizer, dos deuses, tem até um livro do Bert Hellinger que fala a igreja e seus deuses, como sendo fonte da compreensão dos comportamentos humanos, ou que traz força ou não, ou o lugar que a gente está quando a gente busca esses nossos deuses, a nossa religião, aquilo que nos conecta, fez com que o Bert Hellinger abrisse mão do celibato e tentasse procurar mais profundo, né? E é muito legal a gente saber que nas últimas palestras do Bert Hellinger, pelo menos as últimas que eu vi antes dele morrer em 2019, o Bert Hellinger falava muito sobre Jesus Cristo como sendo a comprovação do amor, né? Então, dentro da visão do Bert Hellinger para as constelações familiares, né, que ele encontrou esse caminho das constelações familiares, ele trouxe elementos mais espirituais para o trabalho. E aí desenvolveu uma abordagem única de terapia para abordar as questões familiares. A grande diferença de uma constelação familiar clássica e uma constelação familiar hellingeriana é essa percepção de quanto que eu estou em paz quando eu faço algo diferente dos membros da minha família, ou quanto eu carrego de culpa quando eu faço algo diferente ou igual dos membros da minha família, né? Essa alternância de culpa, inocência e paz, né? Para os nossos comportamentos, ela é muito profunda nas constelações familiares. Acho que essa é a principal visão das constelações familiares, né? Então, a constelação familiar, ela tem um salto gigantesco, né? A partir do momento que o Bert Hellinger se divorcia da sua primeira esposa e a Sophie Hellinger convence o Bert Hellinger a começar a escrever livros, né? Então, Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, desempenhou um papel crucial na popularização dessa técnica, desse caminho, né? E no sentido de que ela que estipulou para o Bert Hellinger ter um lugar próprio, né? Uma escola, né? Hellinger Schule, né? E também convidou o Bert Hellinger a escrever mais, né? Bert Hellinger lançou mais de 90 livros, né? Acho que traduzidos em mais de 40 línguas, né? E aí, com esse apoio, com os livros vão sendo traduzidos, além dos passos iniciais do Bert Hellinger de caminhar pela Europa e Estados Unidos, o Bert Hellinger começa a caminhar pelo Brasil, pela Ásia, e trazendo muitas dessas reflexões, né? E essa frase aqui do Bert Hellinger, né? Seu destino é se tornar alguém que possa trazer paz a este mundo. E esse alguém deve ser você, né? O Bert Hellinger, ele é, para mim, o principal filósofo da nossa era, né? E por ele conseguir olhar para o campo das constelações familiares, ver ensinamentos das constelações familiares e escrever frases filosóficas que nos tocam a alma, né? Essa frase tem todo um ensejo, né, de muitas compreensões. Então, é como se você pegasse uma página, um livro de 10 páginas, ou 10 páginas de um livro, né, e ele finalizasse com essa chave de ouro aqui, né? Seu destino é se tornar alguém que possa trazer paz a este mundo. E esse alguém deve ser você, né? Porque quando a gente consegue ser paz, estar em paz com os nossos comportamentos, as nossas decisões, o mundo se beneficia dessa nossa vibração, né? Bert Hellinger nasceu, como eu disse, em 1925, e sua jornada levou à África, onde teve contato com diferentes tradições, culturas espirituais. A partir dessas experiências, criou as constelações familiares conforme Bert Hellinger, né? A jornada de Bert Hellinger o levou a se tornar missionário na África do Sul, né? Pela igreja que ele foi seminarista. Lá ele pôde entrar em contato com diversas outras culturas que ajudaram a desenvolver uma abordagem técnica inovadora
a partir dessa experiência, Bert estabeleceu uma conexão mais profunda com suas raízes alemãs e com sua espiritualidade, né? Ele conseguiu, né, um alemão que serviu a Segunda Guerra, né, que dá até medo de falar isso, né, que defendeu o nazismo. Não defendeu o nazismo, né? Ele, um jovem de 16 anos na Segunda Guerra Mundial, ele foi obrigado, através de ameaças à sua mãe, a se alistar, né? Aquela música do Ira, né? Eu tentei fugir, não queria me alistar, eu quero lutar, mas não com essa farda. É algo que aconteceu na vida do Bert Hellinger. Ele precisou lutar com essa farda e precisou seguir. Tem até uma passagem muito bonita do livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida, que o Bert Hellinger, ele fala que um soldado, não lembro a nacionalidade, acho que no livro ele fala americano, apontou uma arma para ele, e a hora que o soldado foi atirar, a arma não funcionou, né? Falhou a arma, e aí o soldado saiu correndo para o outro lado. Então, Bert Hellinger, depois de todas as compreensões, né, voltar para a Alemanha, olhar para o seu país, olhar para o seu governo, olhar para a história da Alemanha, né, olhar para o próprio Hitler, já traz compreensões muito, muito profundas, né? Traz uma evolução diferente, né? Só quem teve um destino difícil que tem um futuro brilhante, né? Pessoas que têm um destino muito fácil costumam não se dedicar muito às coisas, né? Então, Bert Hellinger teve uma vida brilhante, né? O seu futuro, né? Enquanto adulto, levando adiante o que ele recebeu na infância, até mesmo da própria vida, né? Para estar vivo, né? Foi algo muito brilhante, que trouxe muita luz para mim e para muitas pessoas, né? Então, as influências inspirações do Bert Hellinger, né? Então, psicoterapia, teologia, hipnose, terapia primal são coisas que o Bert Hellinger estudou e passou, né, pelo seu caminho, né? Interessante que ele estudou hipnose e terapia primal com os número 1 do mundo, né, em relação a esses caminhos, essas técnicas, né? Ele, como eu disse, né, a constelação familiar agrega tudo, né, aceita tudo, proporciona tudo. Então, se você for a uma sessão de constelação familiar, ou um grupo de constelação familiar, talvez você vai ver meditações, né? Se você for a uma sessão hipnose, né, meditação hipnóstica, né, ericksoniana. Se você for a uma constelação familiar, talvez você vai ver algo de terapia primal, né, que é movimentos do corpo, né, liberação das emoções do corpo, né? Desde a partir de um grito até alguém te segurando, né? Hoje eu tenho um certo cuidado, né, para fazer movimentos de terapia primal, porque pode causar uma abordagem mais controversa, né? Ainda mais nos dias de hoje, que menos é muito mais, né? As pessoas podem se incomodar, se sentirem encostadas e tocadas, né? Mas para mim foi muito importante o movimento de terapia primal no meu processo, né? Sempre gerava uma catarse muito forte, né? Catarse é uma liberação de líquidos, né? Pelo corpo, né? Tem o choro, o vômito, né? Então, antes acontecia mais isso, né? Hoje em dia está um pouco mais delicada a situação, né? Psicoterapia, né? Onde tem uma conversa, né? E teologia, né? Falando, né, de missões, de jornadas, até mesmo metáforas, e Jesus, né? Como eu disse, né? E aí as constelações hellingerianas nascem, né? De Bert Hellinger, fortemente influenciada pela fenomenologia, que enfatiza a importância da percepção sensorial e da experiência direta, né? Que significa que as constelações familiares, elas são um caminho de mistérios e surpresas e de movimentos que eu digo que o dia que eu cansar, que eu não me surpreender mais ao ver uma constelação familiar, que eu desisto, né? Que eu paro. Porque é sempre uma surpresa nova, né? Sempre algo novo, né?
E graças a Sophie também, né, o Bert Hellinger incorpora elementos de espiritualidade em sua prática terapêutica. É uma constelação mediúnica, né? Então, ele leva as constelações a esse nível de intuição, contato com o amor de Deus, né? Vidas passadas, né? Então, é um caminho espiritual, né? Que nos apoia nos nossos comportamentos, né? Algo que nos leva do intangível, né, para o tangível, né? Então essas são as três influências da constelação familiar. Eu diria que o primeiro foi estudo, né, psicoterapia, teologia, os estudos que o Bert Hellinger fez, né? Depois foi a experiência, que ele encontra as constelações familiares, e depois a espiritualidade, quando ele encontra a Sophie Hellinger. E aí essas são as três principais influências, né? E aí aqui de novo, né, não pode deixar de falar dela, né? A Sophie Hellinger desempenhou um papel crucial lá do Bert Hellinger na evolução das constelações familiares com sua paixão e dedicação. Sophie ajudou a popularizar essa abordagem terapêutica em todo o mundo, né? Ela levou o Bert Hellinger muito para o mundo mesmo, né? Não só o mundo do hemisfério norte ali, né? Europa, Estados Unidos, o eixo, mas Brasil e tudo mais, né? Muito importante o papel da Sophie com a divulgação dos livros e a criação de uma escola, um instituto, né? Qual o Bert Hellinger disse para ela que ele não tinha nenhum interesse. Como eu disse, né? O legado das constelações familiares estão mais ligadas às constelações espirituais e também a inspiração, né? Que ela proporcionou ao Bert Hellinger a escrever, ao Bert Hellinger a seguir um caminho novo, ao Bert Hellinger, a nós, né, formados pela escola Hellinger, ela proporciona muitos motivos para agir, muita motivação, né, muitas inspirações mesmo, né. Enquanto falando isso aqui que eu falo para vocês, sempre me vem muito forte a voz da Sophie, as palavras da Sophie que eu repito aqui com essas histórias que eu vou contando, né. Estive aproximadamente umas 5 vezes com o Bert Hellinger e com a Sophie incontáveis vezes, inúmeras vezes, que eu já perdi a conta, tive essa felicidade já, né? Então a Sophie sempre é uma grande inspiração, né? Então, continuando aqui, o que é uma constelação familiar, né, na verdade, né? Uma constelação familiar, ele é um caminho que a gente vai, no nível de consciência, obrigatoriamente, ou no nível intelectual, perceber que existem 3 leis sistêmicas, né? 3 ordens, 3 leis que colocam o amor em ordem, na verdade, né? Então, quais são essas 3 leis sistêmicas, né? A primeira lei sistêmica é a lei da pertinência, ou do pertencimento, ou um convite para a aceitação, né? E à medida que eu vou explicando essas leis, vai tentando entender qual que é a lei que você está desrespeitando, que está fazendo você pagar determinadas multas na história da sua vida, né? Então, a primeira ordem do pertencimento indica que se eu não aceito algo, a tendência dele repetir na minha vida é muito grande. Se eu não aceito meu pai, eu, enquanto homem, não aceito. Se eu não aceito minha mãe, a tendência de eu encontrar uma mulher que é muito parecida a ela, que vai apertar os meus botões da mesma maneira que minha mãe apertava, é muito grande, né? Eu, enquanto homem, se eu não aceito meu pai, a tendência de eu encontrar um padrão parecido no meu chefe, ele é muito grande. Então, à medida que a gente tem um avô homossexual, ou um avô alcoólatra ou drogado no nosso sistema familiar, e esse avô, por julgamento moral, ele também perde o direito de pertencer à família, a tendência de vir um neto com o mesmo padrão de comportamento ou vícios também é muito grande, né? Então,
Se Deus é a unicidade e se a gente precisa amar todos como eles são e garantir que todos podem ser como eles são, essa lei indica que, especialmente dentro do nosso sistema familiar, a gente precisa aplicar essa regra. E dentro do nosso clã, do nosso sistema familiar, se a gente não reconhece esse caminho do amor para aceitar e amar incondicionalmente todos os membros da nossa família, e não reconhece esses membros, né, da nossa família como sendo membros, né, como tendo seu lugar honrado, a tendência é que nossa família vai passar por terremotos até que esse membro seja honrado. E o terremoto pode ser situações parecidas com a qual ele passou, né? Então é muito importante a gente dar o direito de pertencimento a todos, né? E isso também leva no dia a dia, né? Como eu disse, no trabalho, nos relacionamentos, pessoas que a gente convive, né? Tudo pode ser um exercício do amor, ou seja, tudo pode ser um exercício para que você possa aceitar as pessoas do jeito que elas são, e não só aceitar no nível da mente, né? Aceitar no nível da emoção, né? Se alegrar com a presença do outro do seu lado, exatamente como ele é, né? Isso não é algo que em um vídeo desse você vai conseguir fazer, né? Mas é algo que é uma vida, né? E que quem sabe hoje a gente chega um pouquinho mais perto. A ordem da hierarquia é a segunda, né? Ou seja, a partir do momento que eu aprendi a aceitar, eu também preciso aprender a aceitar que existe uma ordem de importância no meu sistema familiar, que indica que todos aqueles que vieram antes são mais importantes. São mais importantes porque só quem passou por coisas difíceis é que ganha a sua importância no planeta, né? Quanto mais difícil foi o seu destino e mais coisas boas você conseguiu fazer a partir dele, mais importante você é para o seu sistema familiar, para o planeta, para o universo, né? Então, toda vez que eu julgo alguém que fez algo de uma determinada maneira no passado, eu estou desrespeitando a ordem da hierarquia, né? Eu estou desrespeitando que essa pessoa precisou fazer algo e o que ela fez me trouxe oportunidades, né? E esse cuidado de falar oportunidades é muito importante, né? Porque às vezes as oportunidades que a gente recebe não são as que a gente queria, mas são as que a gente precisa, graças a eles, para poder continuar crescendo e esse fluxo da vida, esse rio, né, possa continuar sendo levado adiante, né? Até pensando aqui, né? Às vezes o rio, né, toda vez a fonte do rio ela é limpa, né? Todos os nossos antepassados eles são limpos, né? E às vezes quando a gente está na nossa fase adulta, ou seja, o nosso rio Tietê está passando por São Paulo, ele acaba ficando um pouco sujo. Mas ao longo do caminho, com a aceitação e fazendo o nosso melhor, seguindo adiante, esse rio vai se limpando e vai nutrindo as próximas gerações, né? Então essa que é a ideia, né, da hierarquia, né? Ordem do equilíbrio entre dar e receber é a terceira, né, que é uma lei muito parecida em outras linhas espirituais, né, a lei do karma, equilíbrio de troca e tudo mais, né? Ela indica que se eu faço algo por alguém, o ato de amor é esperar que a pessoa retribua e valorizar à medida que ela retribui, né? Toda vez que eu faço algo e a pessoa não tem a oportunidade de retribuir, e eu faço de novo, eu estou comprando o afastamento dessa pessoa, né? A confiança, né, aqui é importante, de eu fazer algo e aguardar que no momento certo eu vou receber, né? O universo é um banco perfeito que estabiliza todos os créditos e débitos. A parte desafiadora é que não é no momento que a gente quer, né? Apegados ao retorno, né? O que eu preciso receber, o que eu quero, sempre também pode impedir esse fluxo, né? Então pode não, vai impedir esse fluxo, né? Então é um convite para a gente confiar nas nossas ações e perceber que se a gente faz muito pelo outro, a gente não dá a oportunidade dessa pessoa crescer, né? Quem tem dó julga Deus, né? Se a gente faz as coisas por dó também a gente julga Deus, né? Porque Deus está proporcionando tudo que aquela pessoa precisa para sair daquela situação. E aí nesse sentido a gente pode fazer as nossas ações, fazer o nosso melhor e confiar, né? Então a primeira lei é um convite para a aceitação.
A segunda lei é um convite para a gente reconhecer que existem pessoas mais importantes que a gente na Terra e tudo que eles fizeram foi para o nosso melhor, né? É um convite para ausência de julgamento também, né? E aí, na ordem do equilíbrio entre o dar e receber, é um convite para confiança. Então, pensa assim, se eu aceito as pessoas do jeito que elas são, né? Imagina você chegou lá na porta do céu e Deus pergunta, ou São Pedro pergunta para você e fala: e aí, o que você aprendeu? Eu aprendi que que me faz bem aceitar todos como eles são, entre parênteses aqui, né? Que é a primeira lei. Eu aprendi que existem pessoas que passaram por situações muito mais difíceis e que é uma arrogância muito grande eu julgar essas pessoas que vieram antes de mim, né? Inclusive, principalmente os pais, e que toda vez que eu julgo alguém eu me afasto. E eu aprendi essa segunda lei, né? E eu aprendi que eu preciso confiar nas minhas ações, na força das minhas ações, na força daquilo que eu faço, e confiar e agradecer pelo aquilo que os outros fizeram por mim. Aí você até, né, estoura rojões lá no céu como sendo um principal caminho, né, falando: nossa, que espetacular, você realmente entendeu essa coisa o que você precisa aprender na Terra, né? Então esse é o caminho das constelações familiares, né? Um manual para o que a gente precisa aprender por aqui. E acho que, né, Bert Hellinger escreveu mais de 90 livros e todo livro ele fala sobre essas 3 leis, né? Então, porque é um assunto muito profundo que a gente cada dia se dedica a compreendê-los e aplicá-los de forma prática na nossa vida, né? Continuando aqui, né? Resolvendo conflitos familiares com as constelações familiares. Alguns conflitos familiares podem ser resolvidos através das constelações familiares. A aplicação da ordem da pertinência envolveria reunir todos os membros da família, incluindo aqueles que foram excluídos ou se afastaram, para uma sessão de constelação. Numa sessão de constelação familiar existe a possibilidade de aparecer membros, né? Aí que vem o lado fenomenológico e misterioso, né? De repente aparece numa constelação. Então, sabe aquele seu... você tem um irmão? Não tenho um irmão. E aí... eu me lembro que minha mãe falou que ela deu para adoção um irmão. Você tem um tio? Eu lembro. Não tenho. Nossa, minha mãe falou que a gente tinha um tio que foi assassinado, né? Então, esses membros familiares, né, que a gente tem vergonha de falar, ou seja, que viraram um segredo, né? Os segredos familiares vêm à tona numa sessão de constelação familiar, né? E quando esses segredos não vêm à tona, a gente acaba podendo projetar numa dificuldade de relacionamento até que esse segredo pare de causar esse terremoto e encontre o seu lugar, né? Então, quando algo está fora do seu lugar, o belo não está pleno, né? Imagina um quebra-cabeça, né? Quando o quebra-cabeça da sua família tem uma pecinha faltando, o quebra-cabeça não está completo. E aí o quebra-cabeça ou a mesa, ela vai ficar se mexendo, causando um terremoto na sua vida até esse membro familiar poder aparecer, né, para essa família. Estabelecer limites é essencial para equilíbrio e harmonia em qualquer relacionamento. A aplicação da ordem de Larkin envolveria uma discussão aberta e honesta sobre papéis e limites familiares, permitindo que todos saibam quais são suas responsabilidades e direitos, né? Aqui está trazendo, né, mais exemplos aqui, né, de como aplicar as leis que eu já tinha falado, né? Mas sempre bom e mais profundo, né? Aqui está falando de que um pai tem um filho e um filho tem o pai, né? Você não é pai do seu pai, né? E se envolver nos assuntos do seu pai é tirar você do seu lugar de força, né? Então, o filho que quer dar palpites no relacionamento dos pais, ele não está no lugar de filho, né? O filho que é chamado como sendo a coisa mais importante da família também não está no lugar de filho, né? A coisa mais importante da família é o amor entre o homem e a mulher, né? É o relacionamento entre o homem e a mulher. E a partir desse relacionamento entre o homem e a mulher, o filho pode receber as bênçãos, né? Receber a felicidade, receber a paz, né?
colocar o filho como responsável e o mais importante de um casal também é tirar a força do casal e da família, né? Então, reconhecer o nosso lugar e qual é o meu papel dentro da minha família, né? E qual que é o meu limite dentro da minha família é fundamental também dentro dessas leis, né? A constelação familiar também é equilíbrio de troca, né? Pode ajudar a equilibrar nossas relações. A aplicação da ordem do equilíbrio entre dar e receber varia uma comunicação aberta sobre necessidades e expectativas de ambos os parceiros, buscando sempre uma troca justa e equilibrada, né? Então, quando se faz algo, até mesmo quando se diz algo, né, o importante sempre é a gente confiar, né? Confiar que o que a gente vai falar vai ser ouvido, confiar que o que a gente vai fazer vai ser bem recebido. Se o que eu digo não é bem ouvido, não é respeitado, o que eu faço não é bem ouvido, não é respeitado, isso também vai trazer um desequilíbrio no relacionamento, né? Então é muito importante a gente saber que a gente pode confiar, né, na relação, no outro, no que a gente vai fazer, né? Então isso também chegar nesse nível de relacionamento é algo também que pode ser visto, né? Especialmente quando eu sei que as minhas dores de quando eu não me senti ouvido não tem nada a ver com a minha esposa ou com o meu marido, né? Elas são dores que eu ainda não aprendi a aceitar relacionada à minha história em relação aos meus pais, quando eu não me sentia ouvido por eles, eu não conseguia, eu queria ser mais importante na minha família e ser o centro das atenções. E aí, só que quando eu falava e desejava ou pedia algo, não era ouvido. E aí, por não reconhecer meu lugar de filho, eu levo essa dor para o meu relacionamento. Então, constelação familiar também é um caminho de muita compreensão, né? Para que a gente possa colocar isso, a nossa vida em paz, né? Então, quais que são as principais benefícios, vamos dizer assim, né? Quais são as áreas que a constelação FOB pode nos ajudar, né? E é muito interessante isso, né? Porque a gente vai ajudar com os nossos conflitos que a gente tem com os membros da nossa família, né? Só você pensar, se você brigar todo dia antes de sair de casa, como vai ser o seu trabalho, né? Vou ler aqui, né? As constelações familiares podem ajudar a resolver conflitos familiares, criando um espaço seguro para que os membros da família possam se expressar e reconhecer suas necessidades. Então, é importante, né, que a gente possa sentir em paz a nossa casa, né? Autoconhecimento, saber um pouco mais de mim, né? O que me traz alegria, o que me traz tristeza, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, né? Quem que eu quero agradar e quem que eu não quero ofender quando eu faço as coisas que eu faço, né? E isso leva até os relacionamentos, né? Então, se eu estou bem com a minha família, estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem lá no trabalho, eu vou estar bem com a minha esposa, né? E aí vamos falar aqui um pouco mais avançado, né? Que seria o autoconhecimento. Constelação familiar são uma ferramenta poderosa para nos ajudar no processo de autoconhecimento, nos permitir entrar em contato com padrões profundos que nos impedem de crescer e mudar. Então, por exemplo, uma pessoa no meu Instagram mandou uma determinada mensagem, né, falando que constelação familiar é blá blá blá, porque sempre bate nessa tecla de pai e mãe, e meu pai e minha mãe, eles nunca me incentivaram, né? E aí ela até mostrou um post de o papel do pai é falar bem para o filho e tal, né? Então, assim, também acho que seria muito legal, né, se os papai e a mamãe falassem bem pro filho o tempo inteiro, se todos os pais tivessem feito um cursinho do que é ser pai. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, já diria Renato Russo, porque eles são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, né? Então, seu pai não foi esse papai da margarina, né? Então, o que a gente pode perceber? Que você ainda está num lugar de esperar algo de alguém e esperar esse algo que essa pessoa não tem para te oferecer. Então, o que você vai fazer com isso, né? Você vai continuar sendo
Quem é você? Autoconhecimento. Uma criança ferida que busca a aceitação e a aprovação e a motivação dos pais? Ou você vai, né, entrar para um processo de cura, que as constelações familiares, para que você possa ter um auxílio nos seus traumas emocionais e psicológicos, criando um espaço para que você possa expressar e processar seus sentimentos de uma maneira mais harmoniosa, né? Levar isso para terapia sem exigência, né? Levar isso para terapia com a busca da compreensão, né? Para como que você pode ir adiante se a sua vida foi assim. A vítima, né? Ela sempre vai querer encontrar culpados, né? E o adulto, né, sempre vai querer encontrar soluções, né? Então, já que a minha vida foi assim, que tal eu aceitar meu pai e minha mãe como eles são? Que tal eu honrar que eles também têm dor? Que tal eu honrar que eles também têm limites? E perceber que eu posso seguir para a minha vida me comunicando com os outros sem a mesma dor que eu tinha quando eu me comunicava com o meu pai, sempre esperando o pior ou melhor, né? Dizendo assim, né? Então, constelação não é um processo de passar a mão na cabeça das pessoas, né? Mas constelação é um processo de deixar as pessoas serem como elas são, ou seja, puramente amor, né? Então, realmente, o grande benefício, né, para a comunicação das constelações familiares nesse sentido é que a gente possa falar com o outro do jeito que ele é, além das nossas projeções do nosso passado. Quem sou eu? Autoconhecimento, né? Eu sou filho do pai e da mãe certo para mim, né? De onde eu vim. Qual a minha cura? É saber que tudo que eu recebi foi o que eu precisava e que eu posso abrir mão das minhas projeções ou necessidades quando eu confio que eu recebo tudo o que eu precisava e que eu cresço com isso, né? Você pode passar a vida inteira falando que sua vida é assim porque sua mãe é narcisista, ou você pode falar que graças à sua mãe, do jeito que ela era, sem julgamento, ou seja, não precisa nem falar a palavra narcisista, né? Você aprendeu a ser altruísta, né? E deixar o seu legado pelo mundo, fazer a sua comunicação através das suas ações, das suas palavras, né? Então, era isso que eu gostaria de falar. Além de passar por uma constelação familiar, né, de você desse vídeo aqui, né, sobre a constelação familiar, também é muito legal você participar de uma vivência, né? Encontre um constelador, né, que no perfil dele indique com quem que ele estudou. Isso é primordial, né, para mim, que a pessoa compreendeu e é grata de quem ele recebeu, né? E vai participar de uma vivência, né? E aqui nessa plataforma tem um curso sobre como estar em sintonia com os pais. Então procura por aqui em algum lugar dessa página, né, que você vai ter ainda mais dicas, né? Se estar em sintonia com os seus pais do jeito que eles são é importante para você. Talvez aqui nessa plataforma você encontre um caminho mais detalhado e mais específico de como fazer isso, ok? Muito obrigado, seja plenamente feliz.